Manchas vermelhas na pele, dedos descamando e unhas descascando? Coceira constante na cabeça, queda de cabelo e não sabe o que é? Atenção! Isso pode ser micose. Um dos tipos mais prevalentes, segundo estudos realizados no Brasil pelo Observatório Nacional de Onicomicose, é a micose de unha. Saiba como combater a micose e outras doenças dermatológicas que afetam não só as unhas no programa Viver é Melhor. Eu tenho certeza que tem muita gente aí em casa que já tem a pomadinha guardada na gaveta, que sempre usa quando tem micose, ou já está acostumada a lidar com isso. Hoje no programa nós vamos conversar sobre esse tema para encontrar soluções de verdade, nada de ficar fazendo tratamento ali paliativo em casa só de vez em quando. Tem que tratar direito e pensar em prevenção, é claro. E a gente vai conversar sobre isso hoje contando com a sua audiência, já muito bem-vinda. Uma boa tarde para você que está junto com a gente aí conversando sobre saúde, como sempre. Sejam todos bem-vindos ao Viver é Melhor de hoje para falar sobre micose na pele e nas unhas especialmente, já que é o tipo mais prevalente na população brasileira. Tem alguma dúvida? Já ligue pra gente, pode contar, não precisa ficar com vergonha não. Se você faz parte desse grupo que se trata sozinho ou sozinha, mande sua dúvida. Nós vamos entender melhor hoje por que a gente tem que dar atenção para a micose e tem que tratar. Ligue 0310 07 940 ou para o nosso WhatsApp mande também a sua mensagem 99801 1242, código de acesso 11. Você pode registrar também, além da sua pergunta sobre micose, que é o tema de hoje, sugerir outros assuntos para que nós possamos buscar especialistas para falar sobre aquilo que você quer saber. E a gente também sempre convida você a participar do momento ecumênico de prece pela saúde do corpo e da alma, sempre com essa visão pioneira da mídia da boa vontade, de promover, exercitar, para trazer para o nosso dia a dia a prática da saúde completa, espírito, corpo e mente bem cuidados. Essa é mais uma vez a conversa que nós vamos ter hoje. Então, você que está na audiência, conte pra gente que você está aí, mande a sua pergunta e o seu pedido de prece por você e por aqueles que você ama. Para começar o programa de hoje, vamos juntos à nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Que nós estejamos com o nosso coração sempre repleto de amor, de alegria, de disposição para cuidar melhor da nossa saúde, esse bem tão precioso. E que, olha, a gente tem que investir mesmo e é uma responsabilidade nossa. Não podemos terceirizar, não podemos abrir mão. A gente tem que buscar ajuda, sim, dos especialistas, dos profissionais, das diversas áreas que podem ajudar a melhorar a nossa saúde. Mas a responsabilidade maior é nossa. Não vamos deixar que isso fique assim, largado, sempre em terceiro, quarto, quinto plano. Vamos colocar a nossa saúde como prioridade. E hoje nós vamos falar sobre micoses. Para a gente entender mais sobre esse tema, recebemos a convidada do dia, a doutora Tatiana Gabi, dermatologista, que vai conversar com a gente sobre o assunto. Doutora Tatiana, boa tarde. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor de hoje, Obrigada. doutora. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Nossa convidada é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, médica assistente do Hospital das Clínicas, responsável pelo ambulatório de doenças das unhas e fototerapia do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente falar de micose, a gente está falando de um problema enfrentado por uma boa parte da população. Mas nem todo mundo saberia explicar, por exemplo, doutor, o que é uma micose. Então, vamos começar do básico. Explica pra gente o que é isso. É uma doença, doutor? Explica pra gente. A micose é uma doença infecciosa causada por fungos. Então, a gente tem vários tipos de fungos e esse fungo ele pode pegar na pele em vários lugares diferentes. Então, você pode ter uma micose no couro cabeludo, na unha, no corpo, na virilha, na barba. Então, cada um desses lugares vai ter uma denominação diferente, um tipo de tratamento um pouco diferente também. Nessas regiões que você citou sobre as que a gente pode ter micose, a gente percebe algumas características em comum entre elas, como lugares mais úmidos, mais escondidinhos. Essa é uma característica mesmo das regiões que a gente mais pode ter micose, doutora? Então, o fungo realmente ele gosta de ambientes quentes e úmidos. Então, normalmente é o lugar onde a gente mais tem micose, mas a gente pode ter micose em qualquer parte da pele. E aí tem fungos que são mais específicos dessas regiões mais quentes e úmidas e outros fungos que são mais específicos das áreas que não são tão quentes e não tão úmidas assim. Então, há tipos diferentes de micoses e tipos de fungos diferentes também, então. Exatamente. A maior parte das micoses é causada por um fungo que é especialista em comer a queratina, que é a proteína que forma a nossa pele, cabelo e unhas, que são os dermatófitos. Eles são assim denominados porque eles comem a pele, então dermatófitos. E eles comem
a pele de todas as partes do corpo. Exatamente. Mesmo a gente tendo características diferentes na nossa pele. Porque a gente tem uma pele, por exemplo, da perna é uma pele mais ressecada, tem nas costas, às vezes em outros lugares uma pele mais oleosa. Tem alguma preferência por região, por tipo de pele, doutora? Não, esse fungo ele pode ficar em qualquer lugar da pele, mas é claro, ele vai ter uma facilidade de penetrar conforme algumas características próprias de cada local da pele. Então, assim, por exemplo, os pés são os lugares onde os fungos mais gostam de infectar, né, por várias características, como o fato da gente calçar sapatos e muitas vezes não usar meias e muitas vezes repetir o mesmo sapato várias vezes seguidas. Isso facilita que o ambiente fique quente e úmido do jeito que eles gostam e o próprio sapato tem restos de pele, então o fungo não morre. Ele fica lá só esperando para voltar para se alimentar. Exatamente. Ele está com a vida garantida dentro do sapato. Então a doutora já trouxe aqui alguns pontos que, se a gente pensar em prevenção, já devem ser aplicados, né? Usar o mesmo sapato todo dia é um perigo, o uso de meias, né? O pé fica quentinho, tem que enxugar bem, tem que fazer algumas coisas de higiene ali que são importantes, mas a gente vai falar disso já já. Há tipos diferentes de micose, doutora? Porque a gente percebe até, a gente vai trazer algumas imagens para você conseguir entender melhor, que há características diferentes. Algumas são mais superficiais, outras a gente percebe que elas já têm uma aparência de um pouco mais profundas. Como é que se classifica isso, doutora? Exatamente. A gente tem algumas micoses que são chamadas de micoses profundas. Também é o dermatologista que trata, mas essa não é a micose comum do dia a dia. Quando a gente fala em micose, a gente está falando principalmente das micoses superficiais, que são essas causadas principalmente pelos fungos dermatófitos, mas que também podem ser causadas por fungos que ficam presentes em animais de estimação e podem pegar o ser humano que fica muito próximo desses bichinhos de estimação, tá? Agora, as micoses profundas são mais raras, mais graves, e elas dependem de contato com substâncias na natureza. Então, é muito mais difícil de pegar. A mais comum das raras é a esporotricose, que teve até uma epidemia no Rio de Janeiro no ano passado. Fica nos espinhos das rosas e também pode ser transmitida pelos gatos, né? Mas é uma micose profunda, né? Então, a gente não vai falar sobre ela aqui. E é um tipo de contato diferente que Exato. A gente tem. Agora, quem faz a avaliação e o tratamento é sempre o dermatologista? Sim, o dermatologista que diagnostica essas doenças, porque elas podem se assemelhar com outras doenças que não são infecciosas, que não são micoses. Então, teria um tratamento totalmente diferente. Por isso que o dermatologista é o médico indicado. Uma micose pode ter que tipo de agravamento se a gente não tratar? Bom, por exemplo, se a gente pegar um paciente diabético, ela pode ser um caminho de entrada para uma infecção bacteriana, por exemplo, uma erisipela, né? E também em pacientes que não têm esse problema de saúde. Ela pode ser uma porta de entrada para doenças mais graves, vamos dizer assim. E além do incômodo, não é, doutora? Porque tem gente que se acostuma, tem sempre uma pomadinha ali em casa guardada, já tem as suas receitas caseiras, mas o impacto na qualidade de vida, os sintomas, coceira e tudo mais, além do visual, que também não fica tão bom, causa um desconforto, merece tratar, não é? Com certeza. Realmente há um desconforto, né? É uma inflamação que está no seu organismo e é uma porta de entrada, porque a barreira cutânea está comprometida, então você pode pegar outras doenças. E a micose dos pés, que é a mais frequente que a gente vê, muitas vezes o paciente nem sabe que tem. Ele só tem um pé seco, descamativo, e eu acredito que sempre deva tratar, tá? Porque isso pode pegar as unhas e a gente vai ver depois qual que é o impacto de você ter micose nas unhas. Como é o processo? Quando a senhora fala que é uma inflamação que está no seu corpo, a gente entra em contato com esse fungo. Exato. E aí, o que ele começa a causar na nossa pele para a gente ter essa resposta inflamatória? Bom, o fato de você ter um micro-organismo que não é normal na flora cutânea, né? Porque a gente tem uma flora, ou seja, a gente tem os micro-organismos que convivem em harmonia com a gente. São nossos. São nossos, né? A gente, inclusive, tem mais micro-organismos do que células humanas, então eles são muito nossos. Mas quando você tem um micro-organismo que é patogênico, ou seja, que está te agredindo, você faz uma resposta contra ele. Então, você faz uma inflamação do seu organismo para tentar se livrar desse fungo. Não necessariamente você consegue fazer isso, mas com isso você tem o quê? Você tem dispêndio de energia, de proteínas, enfim, de toda a parte nutricional para tentar fazer esse tipo de reação contra o fungo ou contra o micro-organismo. Então, não é interessante a gente ter
um processo desses. E além disso, o não tratar vai fazer com que esse processo se torne muito prolongado. Exatamente. O sistema imunológico começa a cansar uma hora, de ficar o tempo todo, né, lutando contra aquele bichinho que não sai dali. A gente sabe que existe algo que se chama homeostase, que é quando o nosso organismo está funcionando perfeitamente. O fato de você ter uma micose perturba essa homeostase. Então, a gente não sabe exatamente quais seriam todas as consequências, mas perturba a ordem normal, a flora normal que a gente tem no organismo, e isso pode, mais para frente, sim, levar ao surgimento de outras doenças. E há épocas, inclusive, em que não há só esse desequilíbrio próprio, mas há fatores externos que aumentam. Por exemplo, a gente vê muito que em período de férias, verão, sempre tem um aumento de micose, especialmente de pele. Piscina e tudo mais. No inverno tem também um aumento de pé, por exemplo. A questão ambiental também interfere no aumento de micoses? Ah, com certeza. No verão a gente tem que as pessoas acabam frequentando ambientes que propiciam que você pegue essa micose de uma outra pessoa, né? Então, os vestiários públicos, sauna, piscina, tudo isso facilita. Então, se uma pessoa que está com a micose entrar em contato com aquela água que fica paradinha ali no chão e uma outra for pisar na mesma pocinha. Exatamente. Eu posso, nisso, ser contaminada. Sim, por isso que todos os lugares públicos exigem um exame dermatológico para frequentar, né? Então, as piscinas públicas, elas precisam desse cuidado, porque se uma pessoa estiver contaminada, ela tem o potencial de contaminar as outras. Não necessariamente isso vai acontecer, mas facilita muito. Com relação ao inverno, por causa dos hábitos mesmo, de ficar muitas meias, né? Quando a gente está no frio, a gente acaba usando mais roupa. E a gente usa sapato fechado, que facilita com que a gente sue mais, né? Às vezes pisa, tá chovendo muito, aí molha um pouco o pé, durante o dia fica com a meia molhada o dia inteiro. Tudo é fator de, exatamente, de incentivo. Roupa molhada, calor, junto com umidade, são coisas que facilitam e propiciam que os fungos se proliferem. Dentro de casa também tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente pensa muito em lugares públicos, mas se dentro de casa a gente compartilha ali o banheiro, a família, você usa o mesmo lugar que todas as outras usam. Se tiver uma pessoa contaminada, passa para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a gente, quando vê um paciente no consultório que tem micose, a gente já orienta em relação à família, inclusive para trazer os familiares, se ele não tem certeza, né, que se as pessoas têm ou não, para fazer um tratamento aí e resolver o problema, senão fica um ping-pong, né? Trata um, passa para o outro. Que devolve. Uma pergunta agora, não sei se é mito ou se é verdade. Já escutei um monte de gente falando sobre isso. Sabonete em barra fica contaminado por fungo e pode passar micose ou não? Olha, é muito difícil que isso aconteça, porque a maior parte dos sabonetes, ele tem um pH muito alto e isso desestabiliza as membranas do fungo. Mas existe um potencial para isso. Não é legal a gente compartilhar esse tipo de coisa. É interessante que você tenha o seu próprio sabonete em barra. E, caso isso não seja possível, o sabonete líquido ele é mais higiênico porque não entra em contato com a pessoa, né? Então, não quer dizer que está criando fungo ali no sabonete, mas se der para não compartilhar, é melhor. Se a gente for pensar nessa parte de higiene, é melhor usar o sabonete líquido mesmo. Sim. E para a pele ele é melhor também, é verdade isso, doutora? Existe uma possibilidade de você fazer um produto mais fisiológico, né? Quando você tem o sabonete líquido. Mas nós temos produtos fisiológicos em barra também. É que se a gente pegar um produto normal, em barra ou líquido, a gente sabe que o líquido vai ser mais suave. Acaba agredindo menos a pele. Isso. A gente recebeu aqui uma pergunta já para responder para a nossa audiência, a Ronilda Bastos, de Carapicuíba, São Paulo. E Ronilda, boa tarde. Ela traz aqui uma pergunta sobre sintomas, então é bom que a gente já comece a entender mais sobre o problema. Gostaria de saber o seguinte, meus pés descamam. Eu queria saber o que usar. Ronilda, antes da doutora falar o que usar, vou pedir para ela explicar essa questão do pé descamando. Esse é um sintoma de micose, doutora? Com certeza. O que mais acontece é a pessoa ter o pé que descama e ela dizer que ela tem isso há muitos anos, que é uma característica da família dela. Tem pacientes que acham... tem gente que acha que é o ácido úrico que está elevado, e isso não tem nada a ver. A chance de ser micose é de 99,99%. Claro, existem outras doenças que podem se apresentar com a descamação dos pés, mas como elas são raras e a micose a gente já viu que é super frequente, a chance de ser micose é muito alta. Maior. O que a gente recomendaria para a Romilda? É procurar um médico dermatologista, porque o tratamento da micose dos pés, ele não é feito com tópicos. Então não adianta passar cremes ou pomadas. São medicamentos orais que vão tratar.
Já vi um monte de gente falando, ah, não acredito. Porque é o que a maioria tenta, né, doutora? A primeira coisa é passar a pomada no pé. A pomada ela é interessante para um tipo muito específico da micose, que é aquela frieira. Essa frieira, o creme consegue tratar. Só que esse pack de escama, ele vai precisar de tratamento oral por no mínimo 3 meses. Então não é uma coisa simples, não é algo que você possa tratar sozinho. E como existem diferenciais e não melhora rápido, eu não aconselho ninguém a sair tomando antifúngico sem a ajuda do médico. Doutora, a dúvida da Maria Helena é a seguinte. Meu esposo trabalhou em uma empresa e usava sapato de segurança com bico de aço. Com o tempo, ele adquiriu uma micose, fez tratamento com a dermatologista e a micose foi curada, mas ficou como que uma escamação embaixo da unha. O que ele deve fazer? Obrigada pela pergunta, boa tarde. É muito comum pessoas que usam esse tipo de calçado desenvolverem micose na unha, porque esses calçados acabam machucando a unha e às vezes fica uma sequela, então pode ser que seja esse o caso. Porque às vezes a unha é danificada nesse processo e por conta dela estar danificada, ela fica mais suscetível, fica com mais chance de desenvolver a micose. Então pode ter sido isso que aconteceu e aí sarou da micose, mas continuou com essa pequena alteração. A escamação não é então uma micose não curada, pode ser como se fosse um machucadinho, uma cicatriz que ficou ali? É difícil a gente dizer sem ver, mas pode ter sido isso que aconteceu. Às vezes também a pessoa pode pegar de novo a micose, não é infrequente você reinfectar com a micose. Precisaria ver para ter certeza, mas às vezes é só uma sequela mesmo por conta do calçado. E aí a gente já entra nessa parte da conversa das micoses de pé, que são bem comuns na nossa população. O tipo de calçado faz diferença, doutora? Faz sim. O pessoal que usa calçado de uniforme, geralmente usa o mesmo calçado todos os dias e fica o dia inteiro com aquilo. Então, assim, segurança é sempre um problema, porque eles usam o mesmo calçado, eles ficam às vezes fora e eles se molham, tem a chuva, tem tudo isso, e às vezes é uma coisa que ajuda a desenvolver, né? Então não é o produto, o material do calçado que é o problema, é a repetição do mesmo sapato. Exatamente, e às vezes o fato dele ser muito pesado e danificar a unha, né? Isso a gente vê muito em pessoas que trabalham, por exemplo, no exército, soldados. É muito frequente micose nessas situações. Quais são as características de uma micose de unha, doutora? A micose de unha, ela fica geralmente amarelada, a unha fica amarelada, que é uma característica das unhas que crescem devagar, como a gente está vendo aqui na imagem. Por favor, vamos mostrando aqui que a gente vai explicando. A gente consegue ver que embaixo da unha tem um descolamento da unha e esse descolamento ele não é arredondado, ele é um descolamento todo rajadinho. Então, esse tipo de aspecto dos dois lados a gente consegue ver é micose mesmo, tá? Aqui a gente vê que tá... Às vezes fica mais grossa a unha nesse lugar. Pode ficar. Nesse caso, a unha ainda está fina, deve ser uma micose inicial, mas a gente vê uma descamação nos pés, teria que examinar a planta para a gente ver, mas a maior causa de micose na unha é uma micose nos pés que não recebeu o devido tratamento. Então, por isso que a gente sempre enfatiza para tratar a micose dos pés. Pode passar de uma unha para outra? Ela é contagiosa, digamos assim, infecciosa? Com certeza. Se você consegue pegar de outra pessoa, quanto mais contaminar suas próprias unhas. Então, sim, o que geralmente acontece, inclusive, é isso. Começa numa unha e daqui a pouco tá em todas, né? Se tiver alguma característica de outra cor, por exemplo, a unha está ficando mais escura ou tem a presença de sangue, aí não é micose. Às vezes, você tem o surgimento de uma bactéria, que é chamada de pseudomonas, que esverdeia a unha. E pode ter micose, sim. Pode ser micose também. Sim. Tá. E aqui a gente vê um pouquinho de um hematoma. O hematoma, ele pode ser, inclusive, ele pode estar presente junto com a micose, ele pode ter sido o início da micose, e ele pode surgir depois que a micose já está presente, porque a micose descola a unha, e isso facilita com que você se acidente, então aquela unha fica mais solta, qualquer coisa ela já engancha em algum lugar e nesse enganchar ela pode levar a uma lesão e ter um sangramento. Dá uma topada assim e vai machucando a unha, e pode ser também a causa de algumas micoses. Exatamente, o descolamento que eu falo é quando a unha vai ficando oca, né? Então, esse oco da unha facilita com que você esbarre em alguma coisa e faça uma alavanca, né? Como se você estivesse arrancando a unha, mais fácil. Esse é um sintoma bem comum também. Muita gente fala, né? Que a unha vai ficando inchada, vai perdendo um pouco, às vezes, as camadas superiores. Isso é um tipo de micose ou é o agravamento da micose? Então, em geral, a micose, ela acontece embaixo da unha, no leito da unha. E ela vai criando uma descamação entre a unha
né, que é a lâmina, e o leito. E isso faz com que a unha descole, fique oca. A própria micose faz isso. E aí, com a evolução, você vai vendo isso mais destacadamente. Quando o paciente chega no consultório, só fazendo essa avaliação, você já dá o diagnóstico para ele de micose ou tem que fazer algum exame? Às vezes, a gente não tem certeza do diagnóstico, porque existem casos em que a unha já está alterada e você não tem certeza se isso é uma micose pura ou se tem alguma doença e de base e aquilo se transformou numa micose ou se é só outra doença. Então, nesses casos, a gente pede um exame, que é chamado de exame micológico direto, e um outro exame que é a cultura, em que você vai cultivar o material, examinar no microscópio. Isso pode ser feito no laboratório, para você ter certeza que é uma micose. Porque como é um tratamento muito prolongado, é importante você saber se é ou não é micose. E muitas vezes também é importante saber o tipo de fungo que está associado, porque a gente pode ter tratamentos diferentes. Mas, no geral, dá para fazer o tratamento, sim, só de examinar, porque existe um exame clínico que a gente faz com um dermatoscópio, que é um aparelhinho que a gente coloca aqui, e ele dá sinais muito claros da dermatofitose, que é um tipo específico de micose. Então, quando a gente vê isso, está autorizado a tratar. Já dá para iniciar um tratamento, não precisa esperar o resultado do exame, já começa, só se for algo muito específico ou que muito resistente também. Que aí vai ter que tentar buscar coisas mais específicas, né, doutora? Sim. Ele fica resistente? Quando a gente fala, por exemplo, de antibiótico, a gente fala muito sobre as bactérias ficarem resistentes aos antibióticos e aí ela acaba persistindo, mesmo com o uso de medicação. Pode acontecer isso com os fungos? É muito difícil o dermatófito ficar resistente aos tratamentos antifúngicos que a gente tem. Existem casos de resistência, mas é a raridade da raridade. Então, assim, em geral, não, né? Em geral, ele vai responder aos tratamentos? Sim, em geral vai responder. Normalmente, quando o paciente não está respondendo ao tratamento, a gente vai desconfiar, por conta disso, da adesão, que significa tomar o remédio todos os dias. Muitas vezes o paciente não faz isso e volta na consulta e fica com vergonha de não ter feito e acaba omitindo para a gente que houve esses deslizes aí no tratamento. E aí a gente conversa e mostra que a melhor forma de tratar é realmente persistir no tratamento. Existe muita gente que faz laser hoje em dia para micose, tá? Isso não está regulamentado, isso não é uma coisa ainda totalmente científica, estão sendo feitos estudos. Provavelmente é um tratamento eficaz, mas a gente precisa estudar isso ainda para saber qual é essa eficácia, se ela é comparável ou não ao medicamento, quanto tempo de laser, qual aparelho melhor. Então são perguntas que a gente ainda não tem totalmente a resposta. É uma coisa que possivelmente vai poder ser usada, mas ainda está numa fase experimental. Ainda já tem gente encontrando esse tipo de serviço, então, disponível? Sim, já tem gente oferecendo como se fosse algo equivalente. E eu vou dizer que não é ainda. Talvez mais pra frente a gente venha a afirmar que sim. Tem potencial, mas a gente precisa entender melhor. Até porque quando se fala laser em dermatologia, a gente está falando, é uma palavra, mas que equipamentos diferentes, aplicações diferentes, a gente escuta hoje falar de laser para tudo. Sem dúvida. Mas tem características específicas de equipamento, de aplicação, de intensidade, tudo isso tem que ser estudado ainda. É isso aí. E a gente tem protocolos de estudo em desenvolvimento, mas a gente ainda não tem isso 100% disponível, com toda a segurança que a gente tem hoje para o medicamento oral. Então, hoje, o tratamento ouro da onicomicose é um medicamento oral feito com dermatologista e o tempo é prolongado, então precisa ter certeza que é isso e tudo mais. Inclusive, até a doutora falava sobre as pessoas chegarem no consultório e percebe-se que não teve um bom resultado. Isso faz a gente refletir sobre algumas coisas. Agora, sim, a conversa é entre pacientes. Não adianta a gente querer enganar os médicos, porque eles percebem. A gente não quer contar que não tomou o remédio direito, mas o resultado mostra isso, não é, doutora? Então, exatamente. Não adianta querer enganar e é melhor falar logo. Sim. É melhor já contar, não consegui tomar direito, não está dando certo, porque aí o médico pode tentar ajudar a criar estratégias. É, exatamente. E assim, isso é super importante pra gente, porque a gente vai poder, justamente junto com o paciente, arrumar alguma forma melhor para esse paciente tomar o medicamento. Porque existem outras formas, quando não se consegue tomar diariamente, por exemplo. Mas isso depende muito de estar frente a frente com o paciente, do tipo de micose. Aí não cabe aqui a gente discutir, mas tem estratégia. Tem estratégia. E a gente tem que contar a verdade. Essa observação foi só porque quantas vezes a gente não vê isso? Gente que fala, eu fui ao médico, mas não contei essa parte. Ou tenta dar uma amenizada, né, no quanto está furando o tratamento. Ou tem vergonha. Eu já escutei tanta gente falando, nem voltei no médico, porque eu sei que eu vou levar bronca.
Melhor levar bronca logo de alguém que quer te ajudar do que você ficar ali sofrendo sozinho e deixando o problema se agravar. Então, gente, não tem que ter medo do médico. Tem que ter um especialista que a gente confie, que a gente tenha coragem, se sinta à vontade para contar as coisas. Mas não adianta esconder porque os resultados mostram. E só a gente tem a perder com isso. O médico não está perdendo o dinheiro dele, não foi o médico que comprou o remédio, é a gente que está perdendo a chance de se cuidar, não é, doutora? Com certeza. Tem que ter essa relação de confiança com o médico, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar agora dos sintomas de um outro tipo. A gente mostrou aqui a característica da micose de unha, mas pensando na micose de pele, que foi onde a gente começou a conversa, há características também mais esperadas para esse tipo de lesão, doutora? Sim, a micose de pele, geralmente ela é uma lesão avermelhada, que tem uma descamação que tende a ser mais periférica. Então, assim, o centro da lesão parece que está curando e você vê uma descamação mais na periferia daquela lesão. Então, assim, e geralmente a localização também. A gente tem mais nas virilhas, pode ter na região das axilas, embaixo das mamas, são lugares onde costuma aparecer. E pode ter no meio da pele. Quando a gente tem no meio da pele, geralmente é uma micose que é transmitida por pets, né? Animaizinhos de estimação. Contato físico mesmo, com cachorro, gato. E aí a micose do ser humano que pegou do animal é muito parecida com a do animal. Então é uma rodelinha vermelha que descama, né? Acho que a gente até tem umas imagens, talvez. Que vão mostrando pra gente aqui. Uma pergunta que a senhora falou sobre... Ah, dessas aqui? Isso. Essa daqui é aquela que eu falei anteriormente, né? Então, assim, a gente vê que o centro da lesão, ele tá sarando e você tem mais atividade na periferia. Então, essa lesão tá tendo essa expansão. E isso é muito frequente ela nas está se dobras. expandindo, Exato. então, não está melhorando, ela está crescendo. Ela está crescendo para mudando de lugar. E o que às vezes a gente vê muito o pessoal fazer é fazer uma caneta Bic em volta, né? Tem muito isso, assim, eu aprendi até com alguns pacientes. E tem um certo fundamento, porque a caneta esferográfica, a tinta Bic da caneta, ela costuma ser um pouco agressiva para o fungo. Mas uma não barreira. Eles fazem um desenho em volta assim para tentar controlar a expansão do bicho. E até controla em certa medida, mas você não cura. Tipo assim, o fungo não gosta dessa caneta, então, mas ele não vai morrer por conta disso. Ele só não vai para aquela direção, entendeu? Então, assim, funciona até a página 2, né? Não é uma estratégia de tratamento. Não vai garantir que você vai acabar com o problema, você vai só tentar dar uma segurada, mas melhor ir ao médico logo. E se o fungo for muito agressivo, ele não vai nem se incomodar com isso. Ele não vai nem ligar para a história da caneta. Exato. Interessante. A experiência do dia a dia tem bastante gente que faz isso, Agora, a senhora estava falando sobre essa característica de onde fica a micose. Muita gente tem problemas nessa região de bolinhas que surgem, transparentes, tanto na axila, na virilha, na parte da perna atrás do joelho. Isso é micose, doutora? Não necessariamente. A gente tem os eczemas surgindo nessa área, por exemplo, a dermatite atópica, que tem uma característica muito semelhante. A micose, ela pode surgir como bolinhas vermelhinhas que coçam, mas, em geral, quando isso acontece, é nos pés. Essa micose mais inflamatória, ela geralmente acontece entre os dedos dos pés, tá? Esses outros problemas que aparecem atrás de joelho, na frente de dobra do braço, geralmente não é micose. Até pode ser, precisaria olhar. E esse é o quadro que eu tinha falado de quando você pega a micose de um animalzinho, tem essa característica. É bem redondinha, o centro, tá vendo? É mais curado e a atividade maior com a descamação e tudo mais está nas bordas. E é uma lesão que tende a se expandir. É uma lesão que vai causar coceira? Sim, com certeza. Vai ter algum tipo de ardência, alguma coisa assim na região? Então, os sintomas, eles dependem muito do indivíduo. Então, tem pessoas que sentem coceira, tem pessoas que sentem ardor, tem gente até que sente dor. Mas eles são espectros da mesma... Exato. É a mesma sintomatologia que cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente. É uma lesão que ela tem um tempo de vida, digamos assim, e depois ela vai começar a sumir sozinha? Ela não some sozinha, não. Ela vai espalhar. Pode aparecer mais de uma e, por exemplo, se for uma criança, ela pode passar para o irmãozinho, tá? Então, e isso pode inclusive aparecer mais para frente também no couro cabeludo, que é uma situação pior, porque pode levar à perda dos fios definitiva, dependendo da reação que acontece. A maior parte das micoses que acontece no couro cabeludo, ela resolve, mas a gente tem algumas que dão um processo inflamatório muito grande que podem destruir o fio, e aí não tem mais jeito, vai ficar uma sequela. É a mesma micose, pode ser essa aqui, dos animais de estimação, que vai para o couro cabeludo, pelo contato mesmo. Sim. E ela pode causar
Esse tipo de quadro. Né? A imagem já mostra o quanto isso pode ficar mais grave, né? Exatamente. Então, assim, é um quadro bastante inflamatório de uma lesão causada por um fungo que normalmente está presente ou no animal de estimação ou na terra, porque pode acontecer também, tem fungos que a gente chama de geofílicos, porque eles gostam da terra. E quando eles vão para o ser humano ele não tem uma adaptabilidade muito interessante com o fungo. Então, o fungo causa uma inflamação muito grande e essa inflamação que o ser humano faz contra o fungo acaba destruindo fios. Então, a gente tem esse tipo de quadro. Né? E a gente tem um outro tipo de micose do couro cabeludo, já que a gente está falando sobre isso, que é causada pelos fungos que normalmente atacam a pele, que são aqueles que eu tinha falado no começo do programa, os dermatófitos, que gostam da queratina, né? Que é a proteína que faz cabelo, unha e pele. Aí você vai ter um quadro menos inflamatório, geralmente você vai ter mais lesões no couro cabeludo, não é uma única, e nesse caso a gente não tem perda dos fios, que é esse quadro aqui. Mas esse é muito mais infectante. Então, assim, se você vê uma pessoa assim, geralmente é criança, né? A criança vai passar para todo mundo da escola, vai passar para o irmãozinho. É super infectante isso aqui. Encostou, contaminou. Pegou. É muito, porque assim, esse fungo é um fungo que gosta da queratina. E ele se prolifera muito. Tanto que você está vendo que ele passou para ele mesmo. E ele vai passar para outra pessoa também. E o sintoma nesse caso vai ser qual, doutora? Essas clareiras que aparecem no couro cabeludo e uma coceira importante. E quando a gente olha de perto, isso faz um diferencial com uma outra doença que é do cabelo, que chama alopecia areata. Mas quando a gente olha de perto, o dermatologista vê que o fio está quebrado, como se tivesse cortado com uma gilete, porque o fungo faz isso. E aí a gente consegue dizer. E aí, através do dermatoscópio, que é um aparelho que a gente consegue examinar, né, que eu já tinha falado para micose de unha, a gente consegue fazer esse diagnóstico. E aí é tratamento oral, não é shampoo antifúngico. A gente vai pensar agora em tratamento. E teve uma coisa que a doutora Tatiana falou ao longo do programa todo, que é um tratamento a longo prazo. Então vamos entender, doutora. A origem da micose é um fungo. Há tipos diferentes e comportamentos diferentes. O remédio via oral vai ser sempre necessário, doutora? Nem sempre. Então, assim, a gente não precisa usar medicamento oral, por exemplo, nas micoses do corpo. Se for uma micose restrita, poucas lesões, a gente consegue usar pomadas e consegue resolver. Agora, a micose dos pés, a micose dos pelos, né, tanto da barba quanto do couro cabeludo, e a micose da unha, elas normalmente, assim, vão precisar de medicamento oral. Só a pomada, só o creme não vai ser suficiente. A gente pode até usar também, mas a gente sabe que o resultado não vai ser tão bom se a gente não introduzir o medicamento oral. Com relação à da pele, que é com o uso de cremes, por quanto tempo, em média, dura esse tratamento? De 15 dias a 30 dias. Depende do tipo de micose e da localização, tá? Então, por exemplo, uma micose que está localizada na virilha. De 15 a 20 dias a gente consegue tratar com o creme. Uma micose que está localizada no meio do braço. 15 dias de tratamento resolvem, né? A micose dos pés, quando a gente não pode dar medicamento oral de jeito nenhum, a gente vai tratar por 3 meses, 4 meses. Com o uso de cremes. Então, assim, a gente vê que acaba sendo muito complexo uma pessoa usar o creme dessa maneira. E existem micoses daqueles fungos mais adaptados que a gente não vai ter resultado, a não ser que a gente use também o medicamento oral. Isso porque os sapatos já estão com problema muitas vezes, então isso a gente vai falar um pouco na prevenção também. E muitas vezes também é um fungo muito adaptado. Então ele está ali há muitos anos. E a gente não vai com um creminho de uma hora para outra se livrar desse fungo, né? É possível que uma pessoa tenha micose por vários anos seguidos e a micose está lá, o fungo morando ali, tá tudo bem, doutor? Olha, eu tive um paciente recentemente que me confessou 20 anos de micose. Com a mesma micose? A mesma micose nos pés. Ele nem tinha noção de que, na verdade, aquilo era uma micose. Para ele, o pé dele era seco. Ele não via aquilo como uma micose. Ele usava um hidratante sempre, melhorava, lógico, mas logo voltava porque, enfim, era uma micose, né? Não era um pé Não era seco. ressecado. Exato. Tá vendo, gente? Às vezes
compensa visitar o dermatologista para fazer um check-up, para ver se está tudo bem. Se você tem alguma desconfiança, vá ao dermatologista. Agora a doutora falou assim, quando não dá para usar o remédio de jeito nenhum, aí eu vou trazer a pergunta aqui do Marcos de Belo Horizonte. Marcos, boa tarde, que é para saber exatamente quando é que isso acontece, por que não se recomenda o remédio em alguns casos. Ele quer saber se essas medicações orais para micose, se elas não provocam problemas no fígado. Essa é a pergunta. Quando tomado mesmo por curto tempo, pois a maior parte dos pacientes que fazem tratamento esclarecem, contam ter esse tipo de problema. Então, esse é um grande mito. Na verdade, é o seguinte, o álcool, ele não deve ser consumido junto com esses medicamentos, porque o fígado é o lugar onde a gente detoxifica o álcool e a gente detoxifica esses medicamentos também. Então, existem pacientes que consomem bebida alcoólica e eles não querem deixar de consumir nem para fazer o tratamento. Aí, nesses casos, a gente contraindica, porque a gente sabe que pode haver uma sobrecarga no fígado. Mas o remédio em si, ele é muito mais inócuo do que o álcool, né? Então, assim, o remédio, perto do álcool, ele não faz nada no fígado. Então, o problema para o fígado é o álcool e não o remédio antifúngico. O remédio é só detoxificado no fígado. Claro, é uma coisa exógena, é um negócio que, teoricamente, são substâncias. É uma substância, mas é uma substância que é dada pelo médico com boa indicação, quer dizer, é um problema que vale a pena tratar. É um tratamento que vale a pena fazer. Eu não recomendo que as pessoas façam esse tratamento em casa sem a ajuda do médico. Primeiro, porque como é prolongado, é interessante você ter alguém checando. Em segundo lugar... acompanhando para ver os possíveis efeitos colaterais e medindo para ver se está tudo bem. E para ver se até quando precisa tomar. E assim, o mais importante de tudo é que tudo na pele é vermelho e coça. Então, às vezes, existem diferenciais. E como é um tratamento prolongado, é interessante você ter certeza de que aquilo que você tem é uma micose e que o tratamento é aquele, certo? Porque muitas vezes você vai demorar o quê? 6 meses, 1 ano para tratar uma micose de unha, né? E isso acontece porque a unha cresce devagar e a gente precisa que a unha toda recupere. Então, assim, você precisa ter certeza do diagnóstico, você precisa ter alguém seguindo e você precisa avaliar, por exemplo, se no decorrer desse tratamento você precisa tomar um outro medicamento, será que um vai brigar com o outro? Qual que é a melhor estratégia? Então, assim, por conta disso, são medicamentos que devem ser dados para o médico, que está responsável por aquele tratamento mesmo. Alguma condição de saúde que seria impeditivo? Ser criança, ter diabetes, idoso, algum grupo mais preocupante? Não, assim, a gente precisa avaliar algumas coisas em conjunto. Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma hepatite muito importante, a gente conversa com o médico que está cuidando da hepatite para saber se, nesse caso, vai ter contraindicação. Mas, assim, eu já tratei até pacientes com hepatite em atividade, com o contato com o médico que estava cuidando, com o hepatologista, e ele liberou o uso do medicamento para aquela paciente em especial que estava em segmento. Então, assim, a gente tem que ver, porque alguns medicamentos aumentam a chance de você ter toxicidade do medicamento antifúngico. Então, é uma coisa que precisa ser avaliada mesmo, né? Mas, assim, crianças podem tomar, a gente avalia direitinho a faixa etária, tudo mais, mas, em geral, a gente pode dar para crianças também. Até porque as crianças, elas têm um fígado ótimo e elas não têm... Tá funcionando bem. Não tem esse problema de polifarmácia, elas não tomam vários remédios. Sim. Então, é esse tipo de coisa. Qual é o motivo de ter que tomar esse remédio por tanto tempo? 2, 3 meses tomando o mesmo remédio? Então, os 2, 3 meses geralmente é para micose dos pés. Porque são micoses que já estão há muito tempo ali e a adaptação do fungo é muito grande. Então, você precisa trocar todas as camadas da pele... E você precisa se livrar daquele fungo de uma maneira efetiva para dizer que tratou. E cabelo e unha, porque cabelo e unha demora para crescer e a gente precisa garantir que foi tudo embora o que estava doente e que tem um fio novo e que tem uma unha nova. Exatamente. É o tempo necessário para ter essa garantia. Isso aí. Por isso que não pode parar o tratamento antes, porque corre o risco de reinfectar, digamos assim. E aí você perde todo aquele tratamento que você fez antes, entendeu? E é um medicamento que não é necessariamente barato, entendeu? Então tem o custo... Tem toda aquela... O desgaste físico, né, do uso do remédio. Então não vale a pena. Fazer. Melhor fazer direito e fazer uma vez só. Agora, pensando em prevenção, a gente já escutou algumas coisas aqui ao longo do programa. Tomar cuidado com lugares públicos, piscinas, lugares em que você coloca o pé em pocinhas d'água e tudo mais. O que mais, doutora, que a gente tem como certo para fazer prevenção? Para essas áreas públicas, recomendo sempre chinelo. E secar muito bem os pés antes de vestir seu sapato. E isso também em casa é fundamental. Então, usar talco,
é uma estratégia. Usar talco também nos sapatos quando você tira, colocar no sol no fim de semana todos os sapatos e checar os armários, porque se os armários estiverem muito úmidos, aí você tem uma proliferação de fungos que não são fungos que agridem a gente, mas se aquele fungo está proliferando ali, o outro que está com a queratina dentro do sapato está proliferando também. Então é importante usar aqueles desumidificadores dentro dos armários. Dentro dos armários. Então, sapato no sol, para ventilar, para arejar um pouco no fim de semana. Uso dos talcos, aqueles para chulé mesmo. É isso aí. Coloca dentro do sapato, coloca na meia. Preventivo, todo dia não tem problema usar. E secar muito bem os pés antes de vestir. Se são pessoas que suam muito nos Transpira pés, transpira muito, tem que usar meia. Meia de algodão é muito importante para absorver a umidade. Usar sapato sem meia não é para todo mundo. Quem já teve micose, que tem micose de repetição, não pode se dar esse luxo. Tá? Olha uma orientação, então. Quem tem micose de repetição, uma tendência, evitar sapato sem meia. E evitar usar o mesmo sapato todos os dias, deixar no descanso ali com talco para evitar que voltem a se proliferar esses fungos. Eu ia fazer uma brincadeira, falar, a gente tem que usar essa resposta para falar assim para os maridos, por que tem que ter tanto sapato preto da mesma cor? Tem que variar o sapato, não dá para usar o mesmo todo dia, mas é uma brincadeira, Melhor mas tem argumento. que ter essa consciência, né, doutora? Não dá para repetir o mesmo sapato todo dia, inclusive para as crianças. Revezar o sapato de ir para a escola, tem que ter pelo menos um dia sim, um dia não, tá bom? A gente precisa ter um tempo que esse sapato fique tomando ar. Né? Então, assim, outra coisa muito importante é não ir logo guardar aquele sapato com aquela umidade. Deixar um pouco na área de serviço, deixar tomar um ar. Para secar. Isso, jogar um talquinho ali. Então, é importante. E o sol também, se tem gente que tem quintal, vale muito a pena deixar o sapato no sol, porque o sol é um excelente antifúngico. Funciona para sapato, funciona para roupa, funciona para cobertor. Então, é época de aproveitar para colocar tudo no sol, para diminuir a proliferação desses bichinhos que causam um desconforto. Doutora Tatiana, muito obrigada por vir conversar com a gente hoje no Viver é Melhor. Seja sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigada, é um prazer, estou à disposição sempre. Nós conversamos com a doutora Tatiana Gabi, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, médica assistente do Hospital das Clínicas, responsável pelo ambulatório de doenças das unhas e fototerapia do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo.